Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui para dar início à apresentação dos trabalhos da 24ª Mostra Científica, que será novamente no formato online. Nesse momento, daremos a sequência na apresentação do grupo de trabalhos de Engenharia Civil. Se você está gostando desse formato de apresentação, a gente pede que você dê o like e compartilhe com os seus amigos e, se possível, deixe seu comentário para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso formato de apresentação da Mostra Científica. Convidamos agora o acadêmico Matheus Vanin Chaves para sua apresentação, com o título Análise do processo de aplicação das normas de prevenção de segurança contra incêndio e pânico, estudo de caso para uma edificação já existente em Lages, Santa Catarina. Vai lá, Matheus. Boa noite, meu nome é Matheus Vanin Chaves e eu vou fazer a apresentação do trabalho titulado como Análise do processo de aplicação das normas de prevenção e segurança contra incêndio e pânico em um estudo de caso para uma edificação já existente em Lages, Santa Catarina, o qual teve como orientadora a professora Adriana Berlanda. Problema. Bom, aqui eu trouxe 3 eventos recentes, que são a Botkiss de 2013, o Ninho do Urubu em 2019 e o Museu Nacional também em 2019, que trazem à tona a importância da segurança contra incêndio e de normas que regulamentem essa área nas edificações. Hoje, no Brasil, não há um código federal que estabeleça essas regras, ficando a cargo de cada estado estabelecer sua própria normatização. Em Santa Catarina, através do Decreto Estadual número 4.909, o órgão responsável por tecer e fiscalizar a normatização de segurança contra incêndio é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Ele faz isso através das instruções normativas, as quais, como qualquer norma, passam por uma constante evolução, atualização e melhoramento, de forma a sempre garantir uma segurança melhor para os usuários de uma edificação. E esse fato acaba conflitando com o que a NBR 15.575 de 2013 preconiza, que a vida útil de uma estrutura deve ser de 50 anos. Assim, uma dificuldade comum e recorrente nas edificações mais antigas é que elas não conseguem se enquadrar dentro dos padrões exigidos pelos reguladores, principalmente por questões estruturais e limitações físicas da sua arquitetura. Dessa forma, a eficiência e qualidade dos projetos preventivos contra incêndio, assim como da própria segurança da edificação, estão diretamente ligados ao entendimento claro das diretrizes por todos os operadores da segurança contra incêndio, que são os engenheiros, os proprietários e o próprio Corpo de Bombeiros, e também que as normas existentes possuam textos técnicos e objetivos, para evitar subjetividade neles. Dessa forma, esse trabalho se propõe a fazer a análise das instruções normativas e dos trâmites aplicados em uma edificação existente e avaliar eficiências e possíveis fraquezas nesse processo. Isso vai ser feito com base em uma edificação de alta complexidade e de ocupação mista comercial e residencial, a qual representa a situação de muitos outros imóveis, não só na nossa cidade, mas como no país inteiro. Foi traçado como objetivo geral a análise das instruções normativas e os trâmites aplicados em edificações existentes, e como os objetivos específicos temos conhecer e descrever o processo para se obter o habite de uma edificação existente, elaborar o projeto preventivo contra incêndio e pânico dessa edificação, investigando as condições de riscos e relatar as dificuldades encontradas nesse processo. Avaliar as adequações e compensações adotadas frente à segurança ou uso da edificação e realizar o estudo quanto à eficiência do processo para avaliação e aprovação dos projetos, propondo, no fim, alterações e melhorias nesse processo de elaboração, análise e aprovação de projetos preventivos e também nas instruções normativas. Aqui a gente tem à direita um mapa da localização dessa edificação, a qual conta com uma alta complexidade arquitetônica, grande quantidade de itens que necessitaram a busca de novas soluções e adequações, sendo que esse imóvel foi construído no ano de 1978, em alvenaria comum, e conta com 8 pavimentos mais um subsolo, sendo que em seu térreo possui 3 salas comerciais e 3 apartamentos por pavimento. A área edificada total é de 2.268 metros quadrados, em 42 metros de altura. Para a classificação do Corpo de Bombeiros, ele se enquadra como um imóvel de alta complexidade do Grupo A, Divisão A2, que é para as edificações residenciais multifamiliares. E para a Instrução Normativa 03, ele se enquadra como uma edificação de carga de incêndio baixa. À esquerda, a gente tem um fluxograma geral do processo de aprovação e obtenção de habites de uma edificação, que passa pela elaboração do projeto preventivo, a solicitação de análise,
o recorrente indeferimento ou deferimento da edificação. No caso de um indeferimento, é feito um relatório com todos os itens que necessitam revisão e correção, para ser então submetido novamente para análise. E à direita, a gente tem um fluxograma do processo interno que ocorreu para essa edificação, desde a recepção do cliente em março de 2020 até a análise, a primeira análise que ocorreu em outubro de 2020 e a segunda análise em fevereiro de 2021. Tendo então 2 relatórios que foram analisados. Para a análise desses relatórios, cada submissão de projeto foi denominada como um cenário, e os indeferimentos foram classificados em falhas de projeto, que são falhas do projeto original e construção da edificação, falhas na análise do engenheiro, que são falhas do projetista atual da edificação, falhas na análise dos bombeiros, que foram ocasionadas lá no setor de análise do CBMSC, e falhas normativas, causadas por omissão ou dificuldade do entendimento de alguns itens das instruções normativas. Aqui eu trago o resultado da análise dos relatórios de indeferimento, e a gente nota que praticamente 61% dos indeferimentos foram ocasionados por falha de análise do engenheiro. E isso nos mostra que existe uma falta de treinamento nessa área no país, o que ocasiona que os profissionais possuam um certo despreparo para assumir essa responsabilidade técnica. Isso também acaba impactando na dificuldade de encontrar literatura atualizada sobre o tema, sendo que a maioria dos trabalhos publicados nessa área utilizam os mesmos livros publicados há mais de 5 anos atrás. As falhas normativas representam quase 22% dos indeferimentos, e o principal causador disso é a subjetividade, que ocasiona conflitos entre o engenheiro e o setor de análise, e até mesmo duplos entendimentos dentro do setor de análise, em que cada profissional entende uma coisa do mesmo item. E as falhas de projeto, que representam 12% dos indeferimentos. E isso se dá principalmente por questões de limitações estruturais, como a escada que não atende os requisitos atuais, ou as escadas com largura inferior ao mínimo. Então, a gente pode concluir que, para que haja preservação de vidas e do patrimônio, é necessário que a segurança contra incêndio das edificações seja feita de forma correta, desde o seu dimensionamento e o seu planejamento. Para isso, os operadores da segurança contra incêndio, que são desde o proprietário, o engenheiro, a mão de obra que fará a execução do projeto e o próprio Corpo de Bombeiros, devem possuir pleno conhecimento quanto às dinâmicas do incêndio e dos códigos que regulamentam essa área. Foi notado também a importância de estabelecer medidas internas nas empresas que fazem esse tipo de serviço, de forma a reduzir as falhas de análise do engenheiro. Isso pode ser feito através de templates padrões, checklists com todos os itens que devem ser colocados em projeto, e também revisões internas, em que outro profissional vai fazer a análise desse projeto a fim de minimizar o máximo possível possíveis erros por esquecimento ou falta de atenção que possam ter passado. Foram encontradas também algumas deficiências no atual cenário da segurança contra incêndio no Brasil, algumas como a subjetividade das normas e também a falta de interesse geral, de treinamento e participação da comunidade profissional na criação e elaboração dessas normas, já que durante a sua elaboração, o Corpo de Bombeiros abre consultorias públicas em que a comunidade técnica pode dar sua opinião e alterar de forma que fique sempre mais próximo à realidade possível. Todos esses itens citados anteriormente acabam ocasionando que o processo de análise e aprovação de um projeto preventivo fica engessado, lento e custoso para todas as partes envolvidas. E acabou se criando uma mística dentro da comunidade profissional de que esse processo de análise e aprovação de um projeto preventivo é lento e o retrabalho é inerente a ele, de forma que há pouco movimentação entre a comunidade técnica em prol de alterar essa realidade. Outra questão que foi criticada é a descentralização das normas, já que cria uma barreira para os profissionais para atuar em diferentes estados, já que as mesmas soluções que a gente adotou nesse processo poderiam ser recusadas em São Paulo, por exemplo, ou em outro estado. Portanto, se vê uma necessidade de investir e realizar uma movimentação para elaborar e adotar um código único
de segurança contra incêndio do país. Isso pode ser feito através da própria ABNT, em conjunto com os corpos de bombeiros de cada estado, e da comunidade técnica, estabelecendo diretrizes gerais, regras para o dimensionamento, e deixando a cargo de cada estado ou região as questões mais específicas deles, por questões culturais ou de clima. E, por fim, é necessário incentivo para o treinamento e participação ativa da comunidade técnica na elaboração e no cenário de segurança contra incêndio no país. Isso pode ser feito através também das próprias entidades de classe responsáveis pelas essas profissões. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite. Parabenizo o acadêmico Matheus pela sua apresentação. A gente sabe da importância da prevenção contra incêndios. Aproveito também para parabenizar todos os acadêmicos de engenharia civil e parabenizo toda a equipe de organização da mostra, dessa nossa 24ª mostra científica. A gente sabe o quanto a mostra científica agrega na nossa comunidade acadêmica e a diferença que ela faz para todos nós. Essa live vai ficar disponível para vocês no YouTube, pelos canais da Uniplac. Nós vamos tentar fazer o compartilhamento desses trabalhos no curso de engenharia civil também. Agradecemos a presença e a audiência de todos e desejamos aí uma boa carreira acadêmica e um forte abraço.